Silvio trabalha lá na equipe de mobile junto comigo. Ele é o líder de desenvolvimento Android na Liferay. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela presença. Hoje mais cedo, vocês já ouviram Juan Fernandes falando um pouquinho de experiência mobile usando o Liferay, né? E hoje eu vou mostrar agora eu vou mostrar de uma forma um pouco mais técnica como é que a gente pode construir aplicações, certo, que usam Liferay como back-end. Bom, hoje em dia está todo mundo viciado realmente em usar celular, né? Usar o smartphone. As pessoas usam o smartphone o tempo todo, fazendo várias coisas ao mesmo tempo que usam o smartphone. Inclusive coisas que elas nem deveriam estar fazendo. Certo? E por que as pessoas usam tanto o smartphone? Qual é o motivo disso? Certo? O motivo são os aplicativos. Certo? Tem uma pesquisa que mostra que 20% do tempo, isso em 2013, 20% do tempo que as pessoas passavam no aparelho era usando o browser mobile do celular, enquanto 80% do tempo era usando o aplicativo. Agora, em 2015, esse tempo já passa para 90%. Então, 90% do tempo que as pessoas passam no celular é usando aplicativos, enquanto apenas 10% é usando o browser do celular. Eu não estou aqui dizendo que não é importante a gente ter uma solução mobile, um site mobile legal. Não estou dizendo que isso não é importante. O que eu estou dizendo é que as pessoas também querem ter uma experiência legal e querem usar aplicativos de celular. E nesse contexto, como é que eu posso criar aplicações para o Liferay que usam o meu portal como back-end? Bom, uma forma seria eu verificar os JSON Web Services disponíveis do Liferay através desse endereço aqui. Nesse endereço eu tenho acesso à lista de todos os serviços remotos que eu posso invocar, certo? E eu posso construir uma aplicação invocando esses serviços remotos diretamente. Nesse caso aqui, eu estou como exemplo o método addFolder do Document Library, e esse método precisa de alguns parâmetros para serem passados, para ser chamado, e basta eu construir uma aplicação no meu celular, no Android, no caso, eu vou mostrar um exemplo Android, de como que acessa esse serviço remoto. Está aqui um exemplo. O que é que eu teria que fazer para consumir aquele serviço na minha aplicação Android? Eu teria que criar um JSON Object, certo? Dizer qual serviço remoto que eu quero chamar e o método que eu quero chamar, no caso é addFolder, e passar todos os parâmetros para esse JSON Object. E eu teria que ter um cuidado de não errar o nome de nenhum desses parâmetros, porque caso eu escreva algum desses parâmetros errado, a minha chamada não vai ser feita com sucesso lá no servidor, certo? Lá no meu portal. Em seguida, eu teria que configurar um cliente HTTP, certo? Passando o usuário e a senha e qualquer outra configuração que eu quiser, inclusive questões de timeout e tudo mais. E, por último, eu vou executar minha request, certo? Eu executo a request, pego o resultado, e nesse caso eu vou ter que me preocupar também em tratar possíveis exceções de conexão, mas não somente elas, também preciso tratar exceções que o servidor pode retornar. Pode ser que passe um dado inválido na request, como parâmetro de um método. Então eu tenho que me preocupar também em tratar esses casos de exceções. Só que tudo isso é muito código. Eu estou falando aqui apenas para chamar um método addFolder do Document Library, mas minha aplicação não vai ser construída com apenas um método de um serviço remoto do portal. Eu vou precisar consumir vários serviços, vários métodos para criar minha aplicação mobile. Então, qual a solução da Liferay para agilizar esse processo? É o Liferay Mobile SDK. Com o Liferay Mobile SDK, eu vou simplificar bastante a chamada de serviços remotos do portal. Está aqui tudo o que eu preciso fazer para chamar remotamente o método addFolder do Document Library no portal. Então, no lugar de todo aquele código que eu mostrei antes, eu só preciso fazer isso aqui. Primeiro, eu preciso criar um objeto sessão, que é um objeto bem simples, nada mais é do que um objeto que contém o endereço do servidor, o login e o usuário, certo? Em seguida, instanciar o Document Library Service, o DLApp Service, passando o objeto sessão, contém as credenciais e o servidor, e chamar o método addFolder como se fosse um método local, uma chamada local de um método qualquer.
E aí pode ver que agora eu não preciso mais me preocupar se eu estou passando os nomes dos métodos corretamente, porque eu não preciso mais disso aqui. Basta eu invocar o método como se fosse realmente uma chamada a um método local. Bom, além de toda a simplicidade que o Mobile SDK me traz para invocar os serviços remotos do portal, ele também me traz autenticação Basic e OAuth. Ele traz a possibilidade de realizar chamadas em batch. Então, vamos dizer, por exemplo, que eu queira criar 10 pastas no portal. Eu não preciso fazer 10 requests para criar as 10 pastas no portal. Eu posso fazer isso com apenas uma única request. E o que é legal, além da simplicidade, é também, eu vou economizar a rede do aparelho, vou economizar dados, certo? E vou também economizar acesso à rede. No mobile, quanto mais acesso à rede a gente faz em aplicativos mobile, mais a gente está consumindo a bateria do usuário. Então, é super importante a gente economizar o máximo possível os acessos à rede. Ele também me fornece facilidade de executar chamadas assíncronas, certo? E o mais legal de tudo é que ele é autogerado. Então, o que é que isso quer dizer? Bom, eu tenho meu portal, vamos dizer que eu instalei o portal agora, ele tem um conjunto de portlets padrão, certo? Então, o Mobile SDK já vai dar para mim o suporte para acessar todos os serviços remotos que esses portlets implementam. Mas pode ser que eu tenha um portlet customizado e que eu também queira usar o Mobile SDK com ele. Então, eu posso gerar o Mobile SDK para o meu portlet customizado. Ele também vai funcionar. Certo, e Push Notifications. O Mobile SDK também dá suporte a Push Notifications. E o que é legal de Push Notifications? Com Push Notifications, novamente, eu falei de acesso à rede anteriormente. Com Push Notifications, eu vou evitar que minha aplicação fique acessando o servidor de tempos em tempos para verificar se tem dados novos. Eu não preciso fazer isso. Fazendo isso, eu estou gastando muita bateria do meu celular. Então, eu posso simplesmente usar Push Notifications e quando tiver alguma coisa nova, alguma informação nova que o Liferay quiser entregar à minha aplicação, ela vai simplesmente entregar em tempo real. E isso é o primeiro passo, tudo que você precisa para também implementar suporte à sua aplicação a dispositivos wearable. E o que é que eu faço? O que é que eu preciso fazer para usar Push Notifications na minha aplicação? O primeiro passo que eu preciso é instalar o plugin de Push Notifications no portal, certo? E minha aplicação vai ter que se registrar no portal dizendo que ela quer usar Push Notifications. Eu tenho um exemplo Android aqui. Para quem não sabe, quem aqui já programou alguma coisa para Android ou iOS? Android? Assim, Android, o código Android é todo Java, certo? Nada mais é do que código Java. Então, isso aqui é um código Java, é um código Android. E o que é que eu preciso fazer para registrar minha aplicação para usar Push Notifications? Eu só preciso chamar o método REST, certo? Usando a API do Push Notifications, e passar um contexto, que é um objeto Android, e passar esse identificador, que é um Sender ID. Esse Sender ID, como a minha aplicação é Android, eu vou adquirir através do Google, eu vou dizer lá no Google que eu quero usar Push Notifications. Eu vou registrar minha aplicação no Google, dizendo, eu quero usar Push Notifications. Ele vai me dar o identificador, e é esse identificador que eu vou passar aqui. Então, vou chamar o método REST e posso também setar callbacks de sucesso ou falha para saber se minha aplicação foi registrada com sucesso para usar Push Notifications. Pronto, eu já registrei minha aplicação para usar Push Notifications. Qual o passo agora? No portal, o seu portlet vai querer enviar informações para a sua aplicação em tempo real usando Push Notifications. E o que ela precisa fazer? Ela vai usar a API de Push Notifications para informar, para passar essas mensagens para os aparelhos, certo? E o plugin de Push Notifications vai redirecionar essas mensagens para os serviços do Google e da Apple, que vão ser, no fim das contas, os responsáveis de enviar as mensagens para as aplicações. Se você ainda quiser usar outro recurso, você pode usar SMS também para mandar mensagens para os aparelhos. Você não está preso somente a Push Notifications. Certo, e do lado do aparelho, do lado da aplicação, da minha aplicação no dispositivo, eu só preciso implementar esse método. Novamente, isso aqui é um exemplo Android. Tudo que eu estou falando aqui também está disponível para iOS, tá? Só estou dando exemplos a Android. Eu só preciso implementar esse método, onPush Notification, e o conteúdo da mensagem que eu estou enviando do meu portlet lá no portal vai chegar aqui, como esse JSON Object que está sendo passado como parâmetro, Push Notification. Certo.
Beleza, falei aqui de consumir conteúdo do portal. O meu SDK me ajuda muito, facilita muito minha vida a consumir conteúdo do portal. Mas e todo o código restante da minha aplicação, certo? Eu vou precisar também criar a UI da minha aplicação. Eu vou precisar fazer o bind de dados que vem do portal que eu consumo com o Mobile SDK. Nessa UI, eu vou ter que tratar possíveis erros, não somente erros de conexão ou erros que o portal pode me mandar, mas eu também vou ter que tratar erros de fluxo de usuário, certo? E seria legal também que minha aplicação funcionasse de modo offline. E isso tudo eu tenho que fazer fornecendo uma boa experiência para o usuário. Eu falei no início que as pessoas passam até 90% do tempo usando aplicações mobile, mas elas passam esse tempo usando aplicações mobile que fornecem uma boa experiência. Elas não vão usar aplicações que têm uma experiência que não é boa, certo? E por isso a gente trabalha atualmente com soluções nativas, com frameworks nativos. A gente está tentando fornecer para vocês frameworks nativos, porque eles que atualmente trazem a melhor experiência para o usuário. E aí é de onde sai o Liferay Screens. O Liferay Screens vai facilitar muito minha vida, a vida de vocês, vai agilizar bastante todo o restante de desenvolvimento da aplicação. E o que é o Liferay Screens? O Liferay Screens é um conjunto de componentes que esses componentes são nativos e eles têm uma UI já pronta e tem uma lógica que se comunica com o servidor, consome o conteúdo do servidor, baixa o conteúdo do servidor usando o Liferay Mobile SDK, certo? E apresenta nessa UI automaticamente. E aí você pode escolher esses componentes da maneira que você quiser para montar a sua aplicação. Cada componente desse a gente chama de screenlet no Liferay Screens. Aqui está um exemplo de um screenlet, de um componente do Liferay Screens. É um screenlet de login. Ele já tem um campo de e-mail, de senha e um botão de sign-in. Então, quando eu declarar ele lá na minha aplicação, na hora que eu estiver desenvolvendo e rodar, já vai aparecer essa tela desse jeito. O usuário já vai poder colocar a senha, o e-mail e a senha e apertar o botão de sign-in. No momento que ele fizer isso, o meu screenlet já vai fazer uma request no servidor, já vai... se essa request for feita com sucesso, se as credenciais estiverem ok, o servidor já vai retornar para o meu screenlet o usuário que está tentando logar na aplicação, certo? Que apertou o botão de sign-in aí. E aí, a partir daí, se foi tudo com sucesso, eu posso continuar seguindo o fluxo da minha aplicação, eu posso mudar de tela. E se acontecer algum erro, o próprio screenlet vai mostrar uma mensagem de erro aqui na tela, dizendo que não foi possível realizar o sign-in. Então, ele já faz tudo automaticamente. Eu não preciso estar implementando isso para cada aplicação que eu for desenvolver, porque vai ser sempre da mesma forma. E é bem legal porque ele é customizável. Eu posso alterar facilmente as cores, por exemplo, como também eu posso alterar até a forma. Aqui, nesse exemplo, eu aumentei um pouco o tamanho dos botões, troquei aquela imagem ali para mostrar o password do usuário e adicionei uma opção de Forgot Password, que nesse caso, se o usuário tocar nessa opção, a gente pode redirecionar ele para outra tela e nessa outra tela mostrar um outro screenlet, que é o screenlet de Forgot Password. Então ele vai conseguir recuperar a senha dele facilmente, usando esse screenlet, usando outro screenlet de Forgot Password. Então pode ver que é bem simples customizar qualquer screenlet. Certo, eu falei aqui dos screenlets. E o que é que eu preciso para configurar minha aplicação para usar o Liferay Screens? O primeiro passo, além de incluir a referência, além de incluir o Liferay Screens no projeto, eu preciso configurar ele. Nesse caso aqui eu estou mostrando um exemplo, novamente, de Android. No Android, ele possui arquivos de configuração que são XMLs, certo? E nesse caso, nada mais é do que um arquivo chave-valor onde eu estou configurando os parâmetros necessários para usar o Liferay Screens. No caso, o primeiro é o endereço do servidor. O segundo parâmetro é o Company ID do meu portal. E o último é o ID do site que eu quero usar a minha aplicação. Fazendo isso, eu já vou estar pronto para começar a criar o layout da minha aplicação. Então, aqui,
apenas um screenshot da tela do Android Studio, onde eu desenvolvo as aplicações Android, e é o que eu uso para criar o layout da minha aplicação. A gente tem uma tag ali em cima, está pequenininho, mas assim não tem importância, que é a raiz do meu layout da minha aplicação. Certo? Então, se eu fosse construir um layout de uma aplicação Android aqui, eu ia começar a inserir várias tags, onde cada tag corresponde a uma view na minha aplicação. Eu poderia colocar imagens, poderia colocar campos de texto. Como eu estou usando o Live Screens, o que é que eu preciso fazer somente? Eu preciso somente declarar um screenlet, que é o screenlet que eu quero usar na minha aplicação. Como é que eu faço isso? No caso de screenlet do login, o que é que eu preciso fazer para usar esse screenlet? Se lá no meu layout eu declarar isso aqui, eu já vou ter essa tela aqui como resultado, que é uma tela de login, com toda aquela funcionalidade que eu já falei antes, com toda a comunicação com o servidor, a validação do usuário e a possibilidade de eu já trocar de tela depois, se o login for feito com sucesso. Os dois primeiros parâmetros aqui, são atributos aqui desse XML, dessa tag, são parâmetros obrigatórios para qualquer view no Android. Então, eles querem dizer que o meu screenlet vai ocupar toda a largura e toda a altura da tela, certo? Os demais parâmetros, os demais atributos, são atributos específicos desse screenlet. Cada screenlet que eu usar, que eu declarar na minha aplicação, ele vai ter um conjunto de atributos específicos relativos a ele. Nesse caso, eu estou usando aqui Basic Authentication Method é e-mail, então eu estou dizendo que eu quero usar a autenticação basic e sendo e-mail. Nesse caso, a configuração que eu vou colocar aqui vai depender de como o meu portal está configurado. Se o meu portal estiver configurado para usar screen name como login, então no lugar de e-mail eu deveria colocar aqui screen name. E o atributo seguinte é um atributo que define qual é o layout que meu screenlet de login vai usar, porque eu posso trocar o layout. O Left Screen já vem com alguns layouts diferentes por padrão, que são até aqueles que eu mostrei inicialmente, são alguns deles. E eu posso trocar facilmente e posso criar também o meu próprio. Outro screenlet interessante que a gente tem é o DDL Form Screenlet. Com ele, eu consigo mostrar um formulário na tela da minha aplicação com zero esforço. Eu só preciso referenciar aqui e dizer qual é o formulário que eu quero carregar na minha aplicação, na minha tela. Depois que eu fiz isso e rodo minha aplicação, o que é que ele vai fazer? Ele vai acessar o meu portal, vai baixar a estrutura do formulário e vai renderizar essa estrutura, em tempo de execução na minha aplicação. E por que isso é bacana? Porque eu não preciso recompilar minha aplicação, submeter para a loja, esperar a loja validar minha aplicação, revisar minha aplicação e liberar para os usuários depois atualizarem a aplicação para eu ter um formulário novo. Eu não preciso fazer isso. Toda vez que eu fizer uma alteração no formulário, no portal, na estrutura dele, a próxima vez que o usuário acessar a minha aplicação, esse formulário já vai ser renderizado automaticamente. Não preciso fazer nada na minha aplicação. Além desses screenlets, a gente também tem screenlets de sign-up, forgot password, asset list, DDL list, user portrait e web content. Então a gente tem uma série de screenlets e vocês podem ver que tem uma certa correspondência aqui entre os screenlets, certo? Que eu posso usar na minha aplicação mobile e os portlets que a gente tem lá no portal. Certo, e falando em suporte offline, eu falei que seria legal, né, que a aplicação da gente suportasse o modo offline. Então, por melhor que a gente tenha, por melhor que seja o nosso plano de dados, que a gente tenha uma cobertura boa, uma operadora boa, a gente tem um plano de dados, sei lá, infinito, nem sempre tem situações assim que a gente não tem mesmo como acessar o celular. Se eu estou no avião, por exemplo, não tenho como. Porque não é todo mundo realmente que tem serviço de telefonia em qualquer lugar. Certo, se eu quero suportar offline, o que é que eu preciso fazer? Eu só preciso, no meu screenlet, aqui já é um outro screenlet, um asset list, que vai listar uma lista de assets na minha aplicação. E o que é que eu preciso dizer? Eu só preciso informar que eu quero usar o modo offline. Só preciso setar essa tag, esse atributo, offline policy, e dizer que eu quero usar o modo offline. Nesse caso específico, esse remote first quer dizer o quê? Eu quero dizer que meu screenlet vai tentar acessar conteúdo no servidor.
Se ele não conseguir acessar, ele vai mostrar o que está na cache, que foi baixado numa tentativa anterior. Bom, eu vou parar um pouquinho para fazer uma demo para vocês, para mostrar como isso funciona e que funciona de verdade. Vou fechar aqui e abrir de novo. Carregando aqui rapidinho. Ele está instalando agora a aplicação no meu emulador Android. E essa aplicação é uma aplicação bem simples. O que é que ela tem? Ela só tem 3 telas. Ela tem uma tela de login, que é essa que vocês estão vendo, e ela tem, em seguida, depois que eu logar na aplicação, vocês vão ver uma tela que lista uma série de records, certo, de formulário, e depois eu tenho a possibilidade de adicionar uma entrada de formulário a essa lista. Então, eu vou logar aqui na aplicação. Primeiro, eu vou colocar até uma credencial errada. Então, ele mostra aqui, ó, já me mostrou um erro, dizendo que eu não posso logar. E agora eu vou colocar a senha correta. Ah, tem 2 pontos aqui. Obrigado. Pronto, eu loguei na minha aplicação. Ele já está me mostrando uma lista de recordes de um certo formulário que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é um DDL list screenlet, certo? Então, quando eu apertar aqui nesse botão de mais, estou abrindo o formulário. Eu estou carregando o formulário do servidor e renderizando ele aqui em tempo de execução. Então, basta preencher os campos, qualquer coisa aqui, só para demonstrar para vocês. Tudo errado, mas beleza. Quando eu apertar Submit, ele enviou esse dado para o meu servidor, para o Liferay, e já atualizou aqui a lista com os recordes, certo? Vou até mostrar aqui no portal, para vocês, já está aberto aqui. Tá, isso aqui é a estrutura do meu formulário, tá? Quando eu apertei aqui no botão de mais, vocês viram o formulário aqui. É isso aqui que ele está carregando e está renderizando em tempo de execução. E deixa eu mostrar aqui na outra aba. Eu só tinha antes essa entrada aqui, Broken Computer. Depois que eu adicionei a nova, apareceu aquela aqui, NTitle, que eu adicionei através da aplicação Android, que eu rodei aqui no emulador agora. Certo? E como é que funciona isso? Vou mostrar rapidamente o código, só para vocês acreditarem em mim, que eu só usei Screenlet para fazer isso. Na minha primeira tela, a tela de login, está aqui o layout da minha tela de login, certo? E está aqui meu Screenlet de login, certo? Com apenas isso, eu renderizei uma tela de login completa na minha tela, certo? Certo, aí vocês podem me perguntar, como é que você fez para, depois que você logou na aplicação, depois que o sign-in foi feito com sucesso, que o servidor retornou que foi tudo ok, como é que você fez para mudar de tela? No Android, cada tela corresponde a uma classe chamada Activity. Então, eu criei aqui essa classe LoginActivity, setei o layout aqui, ó, que é justamente esse aqui. Esse aqui é o layout da minha Activity, da minha tela, e eu estou referenciando aqui, eu estou buscando o Screenlet Login, que eu defini que ele tem esse ID. ID Login. Deixa eu mostrar aqui para vocês de novo. É isso aqui. Certo? Então, eu recuperei esse Screenlet Login e adicionei um listener. Todos os Screenlets a gente consegue tanto configurar ele através de XML, como também a gente consegue... a gente consegue configurar eles através do XML, a gente também consegue configurar eles através do código Java, e a gente também consegue adicionar listeners para eles. Então aqui eu estou adicionando um listener que, quando o login foi feito com sucesso, aqui é um código Android, mas o que ele está fazendo ele está redirecionando a minha aplicação para a próxima tela, que é a DDL List Activity. E está finalizando a tela de login, certo? Novamente, na tela de DDL List, eu
eu tenho o meu screenlet de DDL list, que vai listar as entradas de formulário, e só tenho um componente a mais, que é um componente Android, que é um botão, aquele botãozinho de imagem que aparece lá na tela que vocês viram. Que quando eu clicar nele, a gente vai redirecionar para a tela de adicionar formulário. Aqui eu estou recuperando meu screenlet de DDL list, o ID dele é list, é issues, certo? E quando eu clicar no botãozinho de mais, eu vou redirecionar para a próxima tela. Só isso. Já a tela de formulário também é um outro screenlet, que com os identificadores aqui, que vão referenciar o formulário no portal. E aqui na minha tela, na minha Form Activity, eu adiciono um list, né, para o meu screenlet de formulário, para quando o record for adicionado com sucesso no portal, eu fechar essa tela e voltar para a minha lista de records, certo? Bom, só isso. Eu fiz essa aplicação acho que não foi nem 10 minutos que eu gastei para criar essa aplicação. Vou voltar aqui para a apresentação. Aí vocês podem perguntar, tá, e se o screenlet que eu quiser criar, o screenlet que eu quiser usar não existir? Bom, você pode facilmente criar screenlets do zero. A gente tem toda uma documentação que explica passo a passo como criar screenlets. Mas assim, você também não precisa, você não é obrigado a criar um screenlet, você não é obrigado a criar uma aplicação somente com screens, por exemplo. Você pode usar os screenlets que existem, Liferay Screens, e criar o resto da sua aplicação com código Android, por exemplo, normal. Assim, você pode usar o Liferay Mobile SDK para consumir os conteúdos do portal, criar sua UI como você faz normalmente e mostrar o conteúdo que você pegou do portal nessa UI. E o resto da aplicação você pode construir com Liferay Screens, que vai agilizar bastante a sua vida. Ele também mostra a documentação também mostra todos os screenlets que estão disponíveis. E para cada screenlet, ela também tem uma documentação bem detalhada de tudo que é requerido para você usar. Todo o código é open source, tanto do Liferay Screens como do Liferay Mobile SDK. Está tudo no GitHub. E ambos estão disponíveis para iOS e Android. E disponíveis também para o Liferay 6.2. Então, vocês já podem usar, certo? Está tudo disponível para o Liferay 6.2, a partir do Liferay 6.2. Bom, era isso. Obrigado. Sobre as especificidades de hardware ali para acesso a câmeras, tem alguma coisa que vocês já implementaram para funcionar? Que quando tu coloca o screenlet e já vai funcionar em Android e iOS, ou o desenvolvedor vai ter que pegar e fazer esse tratamento de acordo com cada dispositivo, se for iOS ou se for Android? Todo o código que eu mostrei aqui hoje é código Android, de exemplos Android, certo? Foi tudo código Java e código XML, que é o que o Android precisa para renderizar a sua UI. Para você construir qualquer UI Android é assim. Mas assim, tudo que tem aqui tem equivalente para iOS. Então, se eu for usar screenlets para iOS, eu vou usar código Objective-C e o Interface Builder, que é o que a gente usa para criar UI iOS. Quanto à questão de acesso a hardware, aí vai ser cada plataforma. Se eu estiver desenvolvendo para Android, eu vou ter que ir lá no Android Manifest declarar as permissões que eu necessito, que minha aplicação necessita, certo? De acesso a hardware. E a mesma forma também, se eu estiver desenvolvendo para iOS, eu vou ter que ir no Xcode declarar essas permissões. Por exemplo, a lista que você mostrou. Como que funcionaria se eu posso inserir itens na lista em módulo offline e depois ele vai submeter isso? Pode, também é possível. Eu ia fazer até um exemplo aqui, mas é porque o emulador não dá muito suporte, assim não funciona muito bem. Mas você pode adicionar elementos e se você não tiver offline, se você estiver offline naquele momento, na próxima vez que você se conectar à internet, esse conteúdo vai ser sincronizado com o portal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Silvio. Obrigado.